Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa semana nós vamos estudar mais um elemento geométrico que é o plano, tá? Então a ideia é que a gente vai seguir esse cronograma aqui. A gente tem algumas equações acerca do plano, só que eu vou dar mais ênfase à equação geral, por sua simplicidade, sua elegância, tá? É mais tranquilo trabalhar com ela. A gente tem uma forma bem simples de calcular o ângulo entre dois planos. Vou mostrar como é que funciona. E aí a gente vai estudar na segunda parte, tá, dessa videoaula, então vou dividir em dois pontos. Na segunda parte a gente vai estudar as posições relativas, tanto entre reta e plano, quanto entre dois planos distintos. Tá bom? Então, considere aqui, ó, que se você tem um plano, tá, esse aqui no caso em cinza, ele é um elemento do espaço tridimensional, ok? Então ele necessariamente ele está embutido dentro do R3, tá? E aí a gente vai considerar um ponto que pertence a esse plano. Tipicamente a gente chama o plano por letras gregas, então aqui eu estou chamando ele por π, tá bom? E aí para determinar uma equação do plano a gente precisa de um ponto que pertence ao plano e um vetor normal ao plano. O que é um vetor normal? Um vetor normal é um vetor ortogonal, tá certo? Aquele vetor que forma um ângulo de 90 graus. Pode ser qualquer vetor em qualquer ponto do plano, tá? Não tem importância nenhuma, basta que ele seja um vetor ortogonal, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho um ponto A aqui, que tem as coordenadas x0, y0, z0, e tenho um vetor normal, que tem as coordenadas ABC. Tá? E aí eu pego um ponto genérico desse plano, que nesse caso aqui é o ponto P, e a observação que a gente faz é que o vetor que vai de A até P, ele vai ser então ortogonal ao vetor normal. Se o P está no plano, né, então qualquer vetor que está no plano, no caso aqui do A até o P, ele vai ser ortogonal ao vetor normal, porque o vetor normal ele é ortogonal em qualquer ponto. Tá? Então, a gente tem essa condição de ortogonalidade, tá? O AP vai ser ortogonal ao N, e ser ortogonal significa o quê? Que o produto escalar entre eles é zero, tá bom? Então, sendo o produto escalar entre eles igual a zero, a gente vai obter essa equaçãozinha aqui. O ponto P eu estou chamando genericamente de x, y, z, porque eu quero, dado um ponto P genérico, descobrir como que eu escrevo as coordenadas dele em função dos elementos que a gente já tem. No caso, o ponto A e o vetor normal, o plano. Então, note que o vetor AP, por definição, é P menos A, é o final menos o inicial, né? O ponto final, que é o P tem coordenadas x, y, z, e o ponto A, como a gente viu anteriormente, eu defini, ele tem coordenadas x0, y0, z0. Então, por esse motivo, esse aqui ó, é o vetor AP, que vai ser exatamente o ponto final menos o inicial. O ponto final é o vetor P, então é coordenada x do P menos coordenada x do A. Coordenada y do P menos coordenada y do A. E a mesma coisa para a terceira coordenada. Multiplicado, seja produto escalar com o vetor normal. Isso aqui tem que dar zero. Daí a gente vai fazer as multiplicações, né? Por definição do produto escalar, então, primeira coordenada multiplicado por primeira coordenada. Segunda coordenada multiplicado por segunda coordenada. E mesma coisa para a terceira coordenada. Isso vai nos dar uma equação onde a gente tem os elementos genéricos que a gente falou anteriormente, então A vezes o X, tá? Aí aqui eu vou juntar os termos genéricos, tudo de um lado só, B vezes o Y e o C vezes o Z. Então tenho aqui ó, AX mais BY mais C vezes Z. E aqui eu coloquei mais D, e tudo isso igual a zero. Quem que é o D? O D é esses pedaços aqui que estão sobrando negativos, tá? Esses negativos aqui, ó. Que vem exatamente da multiplicação do ponto do plano, tá certo? O ponto A, que tem a coordenada x0, y0, z0, multiplicado por cada coordenada do vetor normal, A, B e o C, tá bom? Então é assim que a gente calcula o elemento D.
Então, veja que simples, né? Que elegante, porque você tem aqui a equação do plano, tipicamente a gente escreve dessa maneira, né? O nome do plano, no caso π, dois pontos, e aí a equação dele, né? A forma algébrica como a gente descreve ele. Então, a gente tem os elementos em cada coordenada, tem AX, né? A na direção x, no caso no eixo x, B no eixo y e C no eixo z, e mais um elemento independente aqui, que é o D. Tá? Então, em uma linha só, a gente define a equação do plano. Por isso que eu falei que no meu ponto de vista, bem elegante, né? Porque você tem esses elementos condensados em uma única equação, bem simples. E note que os elementos que multiplicam os pontos x, y, z são exatamente o a, b e c, que são as coordenadas do vetor normal, tá certo? Então é interessante notar isso, que quando você pegar a equação do plano, a equação geral, você olhando para os parâmetros aqui que estão multiplicando o a, b, o x, o y e o z, você já sabe que aqueles elementos são exatamente os elementos do vetor normal, tá bom? O D, esse número D aqui, não precisa lembrar dessa formulazinha, tá? Porque a gente vai ter um método de como calcula ele, de forma que é mais direto, sem precisar você ficar lembrando da fórmula. Na prática é isso aqui que a gente vai estar calculando, mas não precisa lembrar dessa formulazinha aqui, tá? Eu vou mostrar como é que funciona. Então, olha só, vou considerar esse exemplo aqui. Obtenho a equação geral desse plano π que passa pelo ponto A e tem esse vetor aqui como vetor normal. Então, a gente já sabe que a equação geral ela tem essa forma, tá? Ax mais by mais cz mais 1d igual a zero. Então, o que é que eu faço? Eu pego esses elementos aqui do vetor normal e coloco exatamente nos lugares de A, B e C, tá certo? A, B e C, considerando o sinal também, tá? E aí fica só o D para a gente descobrir o valor. Bom, mas só que o ponto A, ele pertence ao plano. O que significa pertencer ao plano? Pertencer ao plano significa que aquele ponto satisfaz a equação do plano. Ou seja, se eu pegar as coordenadas do ponto e substituir pelo x, pelo y e pelo z, respectivamente, na equação do plano, vai ter que ser satisfeito, ou seja, vai ter que dar zero, tá? Então, é exatamente isso que eu faço. No lugar do x eu coloco 2, tá? No lugar do y eu coloco menos 1, que é exatamente aqui do ponto A. E no lugar do z eu vou colocar o 3. E mais o d, isso aqui vai ter que dar igual a zero. Fazendo essa conta aqui, você faz aí, fazer de cabeça, né? Então, você vai obter d igual a 8, tá bom? Só para a gente certificar aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Aí aqui vai dar menos 2, então 6 menos 2 dá 4 positivo. E aqui eu tenho menos 4 vezes 3, 12. Então, 4 positivo menos 12, 8 negativo, só que o 8 negativo eu passo para o outro lado, vai ficar 8 positivo, tá? E aí eu escrevo então a equação do plano com todos os seus elementos, tá? Dessa maneira aqui. Beleza, uma outra maneira de você obter a equação do plano é quando você tem as seguintes condições. Você tem um ponto, tá? O ponto que eu estou chamando aqui do ponto A, e você tem dois vetores, que é no caso aqui o vetor V1 e o vetor V2. Então, essa também é uma outra maneira de você obter a equação do plano, tá? E a gente vai chamar isso aqui de equação vetorial, e ao mesmo tempo equação paramétrica, porque você consegue, a gente vai parametrizar então agora em duas direções, né? Então você tem um plano π aqui, você tem um ponto A, tá? x0, y0, z0, só um detalhezinho aqui que faltou o índice do z, mas é z0, tá bom? Você tem os vetores v1 e v2, tá? Que são paralelos ao plano, ou seja, estão no plano, tá? E só que o V1 não é paralelo ao V2, ou seja, esses vetores aqui não podem ser paralelos, tá? Esses que estão em vermelho aqui, ó.
com a pontinha vermelha, V1 e V2. Eles não podem ser paralelos um ao outro, porque se eles fossem paralelos, então a gente teria uma dependência linear deles, um seria múltiplo do outro, e aí a gente não conseguiria a equação do plano, tá? Então a gente precisa de ter dois vetores no plano e mais um ponto, só que esses vetores eles não podem ser dependentes entre si, eles têm que estar em direções distintas, tá? Aí a gente faz o quê? Ó? Pega um ponto P genérico do plano, tá? Um ponto P genérico, e o vetor que vai de A até P. Esse vetor que vai de A até P, como ele está no plano, ele vai ser obtido utilizando-se, por exemplo, uma combinação linear desses vetores que foram colocados anteriormente, o V1 e o V2. Então, pela regra do paralelogramo, lembra, né, lá no início, quando a gente estudou a soma de vetores, uma das maneiras de somar vetores era fazer a regra do paralelogramo. Então, a gente vai ter aqui um H que multiplica o V2, tá? um múltiplo do V2, e aqui um número também que multiplica o V1, que eu estou chamando de T e V1. Eles não podem, esses parâmetros aqui, T e H, a gente coloca eles diferentes porque a gente agora tem dois vetores diferentes. Então a gente tem um parâmetro a mais do que no caso da reta, né? No caso da reta a gente tinha apenas um parâmetro que a gente utilizava só o T. No caso aqui a gente, como tem dependência de dois vetores, a gente está utilizando agora dois parâmetros, tá bom? E utilizando a regra do paralelogramo a gente pode obter o vetor AP como sendo soma vetorial do TV1 mais o HV2, tá? Onde o T e o H são números reais. Então está aqui escrito, não é? O vetor AP ele é a soma vetorial do TV1 mais o HV2. Só que, por definição, o vetor AP é P menos A. Tá? Então aqui eu vou ter P menos A, o A está subtraindo, eu já posso jogar ele por outro lado somando. Então aqui as coordenadas genéricas do vetor P, tá? Igual a... Aí aqui é o ponto A, né, que ele foi lá por outro lado somando, mais T que multiplica o V1, que é esse vetor aqui, A1, B1, C1, mais H que multiplica o vetor V2. Beleza? Então, essa aqui é chamada equação vetorial. E aí a gente pode transformar essa equação vetorial em paramétrica exatamente comparando cada coordenada. Então, o x aqui, né, a primeira coordenada, vai ser o x0 mais o t, ele vai multiplicar o a1, assim como vai multiplicar as outras coordenadas, mas só olhando para a primeira coordenada, o h vai multiplicar o a2. Tá? E assim por diante. O y vai ser igual a y0, que é a segunda coordenada, mais t vezes o b1 mais h vezes o b2. Tá? E aí a gente obtém essas equações aqui. Veja que agora a gente tem três equações e tem dependência de dois parâmetros, o t e o h. Tá? Porque a gente aumentou uma dimensão a mais, né? Na reta, a reta ele só tinha a dependência de um parâmetro. Agora o plano, como ele tipicamente ele tem uma dimensão a mais, então a gente tem a dependência de dois parâmetros. Essas equações paramétricas elas são interessantes, são boas, porque você tem aqui um monte de informações sobre o plano em si. Tá? Então, por exemplo, na primeira coluna aqui depois da igualdade, você tem a informação do ponto do plano, tá certo? x0, y0, z0. Aí aqui você tem A1, B1, C1, é a informação de um dos vetores do plano. A2, B2, C2, é a informação do outro vetor do plano. Então você condensa várias informações nessas equações paramétricas, tá? Então elas são interessantes nesse sentido, porque elas têm muitas informações. Mas elas assim, são mais equações, mais coisas para a gente lembrar, né? Então, do meu ponto de vista, eu gosto mais da equação geral, porque ela é mais simples, ela tem uma condensação maior sobre os elementos do plano e ela é mais elegante nesse sentido. Então a observação que eu faço é que no caso do plano, 3 pontos vão determinar um plano, tá? Então se você lembra no caso da reta, a reta precisava de 2 pontos
para que a gente determinasse uma reta. Agora, do plano, a gente precisa de 3 pontos. Por quê? Porque com 3 pontos, olha, suponha que eu tenho aqui o ponto A, aí vamos colocar aqui no final do vetor aqui, eu tenho um ponto B, e no final do outro vetor aqui eu tenho o ponto C. Então, com 3 pontos eu posso determinar esses vetores, tá? O vetor que iria do A até o B, do A até o C, e o próprio ponto que foi colocado aqui, que seria o ponto A. Então, com 3 pontos eu defino 2 vetores dentro do plano, e eu tenho o ponto inicial deles aqui. Então, eu posso obter as equações, a equação vetorial e as equações paramétricas dessa maneira, tá? Então, a gente precisa de 3 pontos, no mínimo 3 pontos para determinar um plano, tá? Esse exemplo aqui eu vou colocar, ele é interessante porque ele nos dá a noção de como a gente obtém a equação geral, dado que a gente só tem informações da equação paramétrica, tá? Então, considera aqui que a gente tem esse ponto A e esses vetores aqui, U e V, né? E aí a gente pede para determinar essas quantidades aqui, as equações paramétricas e a equação geral. A equação paramétrica é bem simples, bem direta, porque a gente já tem todas as informações aqui. Então a gente coloca respectivamente as informações nas colunas, né? Então o ponto A é 2, 2, menos 1. Então 2, 2, menos 1, tá? É a primeira coluna aqui depois da igualdade. Mais, aí agora a gente tem o vetor U. Então a gente coloca as coordenadas do vetor na coluna, tá? 2, menos 3 e 1. Tá? Que multiplica o t. E agora as coordenadas do vetor v também na coluna que multiplica o h. Então é menos 1, tá? Por isso que fica menos h, 5 e menos 3. Então simples assim, só colocar as informações. Agora como é que a gente obtém a equação geral? Bom, obtém a equação geral da seguinte maneira. As equações paramétricas, elas nos dão informações sobre os vetores que estão no plano, né? Então a gente tem esses dois vetores aqui, o U e o V, que estão no plano. Para a equação geral, a gente precisa de um vetor normal. Como é que a gente obtém o vetor normal? Dessa maneira aqui, ó, fazendo o produto vetorial. Tá? Então, você nota que uma maneira de você obter o vetor normal é pegar o produto vetorial do vetor U com o vetor V. Tá? Porque esse vetor aqui, por definição de produto vetorial, a gente viu em aulas anteriores, que ele vai ser automaticamente perpendicular aos dois vetores que estão na base. Como esses vetores estão nesse plano π, então esse vetor vai ser normal ao plano, porque ele vai ser perpendicular ao plano. Tá? E aí a gente calcula o produto vetorial pelo aquele determinante. Lembra? Na primeira coluna a gente coloca, ou melhor, na primeira linha, a gente coloca as informações dos vetores da base canônica, que são o i, j, k, e a gente trata eles como símbolos. Segunda linha, a gente coloca os vetores, ou melhor, as coordenadas do vetor, no caso aqui, u, tá? E na terceira linha, a gente vai colocar as coordenadas do vetor v, tá bom? Então, coordenadas do vetor v, e aí calcula esse determinante. Eu coloquei já o resultado aqui, mas de propósito, porque nesse momento eu aconselho que você pause o vídeo e faça a conta e certifique-se de que esse resultado está correto. Tá bom? Então, faça isso, verifique que está tudo ok, porque eu posso, em algum momento, cometer erro de digitação ou mesmo alguma conta, e aí o resultado pode não coincidir, tá? Certifique-se, faça essa conta para certificar que o resultado está correto. E qualquer coisa, qualquer erro, vocês podem me falar que eu tento fazer correção, tá? Então, obtendo esse vetor normal, a gente coloca as informações, aqui vai ser o A, aqui vai ser o B e aqui vai ser o C da equação geral, tá? Então, A, B e C, a gente vai colocar essas informações e aí fica só o D para descobrir o valor. Bom, como é que a gente calcula o D? Da mesma maneira anteriormente, a gente pega o ponto A, que é a informação que foi dada no exercício, e esse ponto ele tem que satisfazer a equação da reta. Então a gente coloca, respectivamente, nos lugares de x, y, z, os valores aqui das coordenadas do ponto A, tá?
Então aqui o valor de x na coordenada do ponto A, y na coordenada do ponto A, e o valor da coordenada z do ponto A, mais d igual a zero, e aí resolve essas multiplicações, somas, e, bom, certifique-se que dá menos 11, tá bom? E aí é só escrever a equação geral, 4x mais 5y mais 7z menos 11 igual a zero, tá? Bom, agora vamos verificar como que a gente calcula o ângulo entre dois planos. Aqui quando eu falo o ângulo, eu estou falando do menor ângulo, né? Porque se você perceber, ó, o ângulo que eu quero calcular é esse aqui, ó, esse θ, tá bom? Então você tem o plano π1 e o plano π2, eles estão se intersectando, e uma maneira de calcular o ângulo entre eles vai ser simplesmente pegar os vetores normais e verificar qual é o ângulo entre os vetores normais. E eu estou pegando o menor ângulo, porque se você verificar do outro lado aqui, tem um ângulo maior do que ele, né, pela figura. Então, sempre você vai ter dois ângulos quando você tem intersecção entre dois planos, tá? E aí eu estou com o objetivo de calcular o menor deles. Então, como é que a gente faz essa conta aqui? Pega o vetor normal de um dos planos, por exemplo, aqui o π1, e no ponto de ortogonalidade dele em relação ao plano, a gente continua, faz a projeção, tá, desse ponto até encontrar o plano π2. No ponto onde encontra o plano π2, a gente vai pegar o vetor normal exatamente nesse encontro aqui. Para quê? Para ficar mais fácil a gente fazer essa visualização aqui de como calcular esse ângulo que nós temos interesse, que nesse caso aqui é o θ. Então, a gente forma esse triângulozinho aqui, tá? Que vai desse ponto, então, da ortogonalidade do N1, tá? Do vetor do plano π1, seguindo a projeção até o π2, e depois encontrando aqui com o ângulo que a gente quer calcular, formando esse triângulozinho. Esse ângulo aqui de cima, ele vai ser 90 graus. Por quê? Porque o N1 ele é ortogonal ao plano π1, então esse ângulo aqui tem que ser necessariamente de 90 graus. Esse aqui, o θ, é o que a gente quer calcular, tá? E percebam que aqui do lado de fora, tá, do triângulo, bom, em relação do N2 ao π2, eu tenho um ângulo aqui de 90 graus também, porque o N2 ele é um vetor ortogonal ao plano π2, tá? Então, necessariamente, esse ângulo aqui vai ser de 90 graus. E esse ângulo aqui é também o θ. Por que é também o θ? Porque tem uma propriedadezinha de ângulos de triângulos que diz que o ângulo externo, tá? Que a junção do θ mais o 90 graus é o ângulo externo, é igual à soma dos ângulos internos opostos, tá? Igual à soma dos ângulos internos opostos. Então, aqui do lado de fora tem que ser 90 mais θ também, porque aqui dentro já tem essas quantidades. Aqui a gente tem o 90 graus e tem esse ângulo θ. Então, do lado de fora, que é o ângulo externo, vai ter que ter a mesma quantidade. Então, esse ângulo entre os planos é o mesmo ângulo entre os vetores, tá? Normais. E aí, é dessa maneira, então, que a gente faz esse cálculo, tá? Então, se você lembra, como que a gente calcula o ângulo entre dois vetores? O ângulo entre dois vetores é dado pelo produto escalar, lembra? O produto escalar entre dois vetores é o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles. Aí a gente isola o cosseno e vai ficar com essa fração aqui. Qual a diferença aqui? A diferença é que eu coloquei um módulo, tá? Coloquei um módulo no produto escalar porque a gente está considerando aqui que o θ vai só de 0 até 90 graus, porque eu estou pegando o menor ângulo entre esses dois vetores, tá? Como eu quero o menor ângulo, e lembre que o cosseno ele vai variar de menos 1 até 1, ou seja, ele tem uma parte negativa, que no caso é exatamente de 90 graus a 180 graus o cosseno é negativo. Como eu quero um menor ângulo, então eu estou sempre pegando um ângulo agudo. Se eu estou pegando um ângulo agudo, então eu tenho que necessariamente pegar o cosseno positivo, tá? É por isso que vem esse módulo aqui. Beleza, eu deixo um exercício para vocês fazerem, tá? Para essa primeira parte da aula.
Então você tem dois planos, tá bom? Dois planos aqui, π1 e π2, e o exercício fala que é 30 graus o ângulo entre eles. E tem uma dependência do parâmetro aqui, exatamente no eixo y, tá? Então você vai verificar qual é esse parâmetro no eixo y, que é o m, para que esses dois ângulos, eles tenham, ou melhor, esses dois planos tenham um ângulo de 30 graus. Então o que é que você vai fazer? Você vai lembrar qual é o cosseno de 30 graus, porque você vai utilizar essa formulazinha aqui, tá? Se você não lembra, busca na internet, pega a tabelinha de razões trigonométricas, lá você vai ter seno, cosseno, tangente de 30, 45, 60 graus, que são os mais notáveis. E aí você vai colocar aqui, cosseno de 30 graus vai ser igual a... Aí você vai ter o vetor N1, vetor N2. Quem são esses vetores aqui? São exatamente os vetores que são normais ao plano. Então, no caso, o N1 vai ser o quê? 1, M e 2, tá? As coordenadas. Então, por quê? Porque as coordenadas do vetor estão colocadas com informações aqui nos coeficientes de cada direção dos eixos, tá? Mesma coisa para o N2. O N2 vai ser o quê? O 4, 5 e o 3. E aí você vai calcular o módulo dos vetores, enfim, utilizar essa formulazinha aqui, você vai obter provavelmente dois valores distintos para o M, tá? Então, façam essa conta, fica como exercício, tá? Que vai ser cobrado lá na lista de exercícios depois, beleza? Bom, então vou encerrar a primeira parte da aula aqui. Daqui a pouquinho eu coloco a segunda parte, que a gente vai falar aí sobre as posições relativas.